Ok, dando continuidade então ao nosso tema, ao nosso estudo da Cristologia através da arte, gostaria de apresentar agora aqui para vocês essa estela funerária, né? Então estávamos vendo agora temas sobretudo referentes a sarcófagos, né? E outros temas referentes também a, digamos assim, temas mais funerários, estelas funerárias. Aqui nós temos um exemplo de uma estela, né? O que é isso? É uma espécie de pedra, uma lápide funerária, podemos também chamá-lo assim, onde se coloca alguma mensagem, né, normalmente para o defunto, né? Algo, às vezes um resumo. Ainda hoje nós fazemos isso, né? Nos nossos cemitérios, muitas vezes temos, sei lá, alguma frase do Evangelho, alguma oração, colocamos, né? Às vezes nas lápides dos túmulos, né? Os antigos, eles também faziam isso. E aqui é interessante porque nós vemos uma lápide estilo, podemos chamar assim, até pagão, né? Porque usavam os pagãos, né? O símbolo do laurel, uma coroa de lauro, né? De laurel, era o símbolo da vitória que os atletas ganhavam, né? Depois de uma vitória, etc., né? Só que aqui tem elementos cristãos nesse túmulo aqui, né? Por exemplo, coisas estranhas. Primeiro, palavras em grego, depois palavras em latim, né? Lembrando que em Roma, na Itália, até o século IV se falava o grego, né? Assim, era a língua popular, a língua culta, digamos assim, a língua aristocrática era o latim, né? Mas o povo, a maioria do povo, falava ainda o grego. Em Roma, nós vemos isso pelos grafites que nós encontramos, né, nas catacumbas e muitos outros lugares em Roma, muitos grafites escritos em grego, né? E depois nós vemos esse símbolo aqui, o do peixe, uma âncora jogada como um anzol, né? Depois outro peixe aqui. E depois, digamos assim, o título, né? A dedicatória desse sepulcro em latim, né? A Licínia Amias, né? Litiniae Amiatibe Benemerenti Vixit, né? É o que está escrito aqui em latim, né? Ou seja, é dedicado a essa mulher ou garota, não sabemos, chamado Licínia Amias, né, era o nome dela, Amiatis, que viveu de modo benemerente, ou seja, de modo louvável, né, poderíamos traduzir assim. Essa era uma dedicatória típica dos antigos romanos, né? Muitos sepulcros a gente vai encontrar com esse tipo de dedicatória. O que chama a atenção é justamente essas palavras em grego aqui, e esse símbolo é pouco comum, sobretudo num sepulcro de uma mulher, né? Porque naquela época o trabalho de pesca era uma profissão, sobretudo dos homens, né? Uma profissão viril. Naquela época não eram as mulheres que saíam pescar, eram normalmente homens, né? Eles passavam a noite fora pescando, a madrugada pescando, né? Era um trabalho, sobretudo, de varões, né? Não era tanto um trabalho feminino, né? O peixe, etc. A âncora aqui, como anzol, né? E depois está escrito em grego ichthys, que significa peixe, e zonton, ou seja, o peixe, aqui é um genitivo plural, dos vivos, peixe dos vivos, né, literalmente, né?
Agora, nós sabemos por outras inscrições, né, em outros sepulcros, que os cristãos usavam o símbolo do peixe para simbolizar a Cristo, tá? Porque é uma espécie de acróstico, né? Eles usavam as iniciais das letras gregas para falar o nome de Cristo, né? Então, ichthys, ou seja, o peixe, né, no grego. Por exemplo, existe uma doença em português que é a ictirícia, né? Ictirícia vem da palavra peixe, né? Que eu não sou esperto, né, em medicina, mas acho que a ictirícia é quando a pele, sobretudo da criança, às vezes recém-nascida, fica com uma coloração, com pouca melanina, né? Fica com uma coloração de um certo tipo, né? Por falta de algumas proteínas, lhe dá uma ictirícia, né? Como se fossem escamas de peixe, né? Então, ichthys é o peixe, só que também é o acróstico do nome de Cristo, né? Então, Jesus, Christos, Theos, Huios, Soter, né, no grego, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, né? Nós sabemos que tem algumas inscrições que usam o nome do peixe como um acróstico dessas letras, né? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. E depois o peixe e a âncora, assim, em formato mais ou menos de anzol, né? A âncora da salvação. E vocês podem notar, aqui eu coloquei, né, num texto que eu encontrei aí em italiano. Então, o iota, Jesus, no grego. Depois o ri, Christos, Cristo. Theu, de Deus, né? Huios, Filho, Soter, Salvador, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Muitas vezes a gente vai encontrar inscrições assim na antiguidade cristã, né? Aqui eu coloquei essa imagem dessa lápide sepulcral porque é interessante como provavelmente quem usou essa lápide aqui ela era já padronizada, né? Tinha já esse DM aqui. DM é uma inscrição típica pagã, né? Que significa aos deuses manes, né? Dis manibus, os deuses do mundo, do outro mundo, do além, né? Normalmente eles colocavam esse DM, era quase já uma forma feita, né? Às vezes padronizada já dos sepulcros latinos, ter esse DM aqui, né? É uma espécie de dedicatória. Por isso não é tão importante esse DM aqui, porque era uma forma padronizada, você podia encontrar. Às vezes eles vendiam já a lápide já contendo o DM em cima, né? Porque era uma forma padronizada, era quase uma marca das lápides sepulcrais, né? Mas é interessante aqui, o tema do peixe fala peixe dos vivos, né? Porque para Cristo, né, quem está morto, quem viveu em Cristo, na verdade não morreu, mas vive para Cristo. Porque nós fomos pescados pela esperança, a âncora é símbolo da esperança, fomos pescados pelo pescador da Galileia, Jesus, né? E pelos apóstolos que nos pescaram para a barca de Pedro, né? Para a barca de Cristo. Então, nós estávamos no meio do mar do mundo, e o pescador, né, nos levou para dentro da barca, né? Assim como quando a gente pesca um peixe, colocamos dentro da barca, assim agora estamos dentro da barca, né, de Cristo. Aqui também outra cena de uma catacumba, aqui no caso a catacumba de Santo Marcelino e de São Pedro, dois mártires do século
dos primeiros séculos, né? Que não é Pedro apóstolo, mas Marcelino e Pedro, 2 mártires, né? E é uma pintura do século IV, Jesus e a hemorroísa. Então nós vemos Jesus, né, pintado com as vestimentas romanas, uma toga romana, etc. E depois essa mulher que toca a borda da vestimenta de Jesus, esperando ser curada, né? E Jesus sente que uma força sai dele para curar aquela mulher, né? E depois Jesus se volta para trás e pergunta: quem me tocou, né? Então, e Jesus ali cura essa mulher, né? A hemorroísa. Então, outra cena também de Cristo como médico, né? E que exige do fiel essa atitude da hemorroísa de fé, né? Ainda que eu tocar somente a veste, serei curada. Então, aqui a gente vê uma comunidade, a inícios do século IV, uma comunidade crente, que crê, que tenha fé. Jesus, ele pode, né, tocar a nossa vida, pode nos curar. Basta que eu toque na borda da sua veste. Aqui uma escultura também encontrada numa das catacumbas, catacumba de São Calixto, em Roma, que na verdade é de uma beleza ímpar, né? Também é do século IV, inícios do século IV, portanto, quando a igreja começava a experimentar a liberdade e ela tinha essa liberdade para falar de si mesma, para manifestar mais a sua fé. Mas notem a beleza dessa imagem do bom pastor. E num estilo bastante clássico, greco-romano, bastante clássico. Por isso, Cristo aqui ele está numa figura jovem, né? Para os gregos, os antigos gregos, no período clássico, sobretudo, né, de Atenas, eles pintavam, né, esculpiam, sobretudo, imagens de pessoas jovens, em plena juventude, né? Aqui nós vemos esse pastor, um Cristo jovem, levando a ovelha, né, com a sua roupa de pastor, etc. E podemos ver, né, os detalhes até mesmo. Olhem o pelo da ovelha, né? Detalhes mesmo do olho, né, da orelha, da ovelha, da boca, do nariz. Um artista realmente profissional, né, realmente muito bom. Detalhes da boca, né, a perfeição do nariz, do cabelo de Cristo, cabelo comprido, né, desse pastor, desse jovenzinho pastor, né, que leva a ovelha, até o rabo da ovelha está aqui, né? Então, os olhos, né, detalhes do olho, etc, né? É interessante que na arte grega, quando a gente estuda um pouquinho da história da arte, né, a arte grega, a arte grega ela passou por assim dizer, por 3 períodos, né? São mais períodos, mas podemos sintetizar em 3 períodos principais, né, da arte grega. Um período arcaico, onde as figuras elas são muito assim estilizadas, muito hierárquicas, né, muito majestosas, mas com pouca vida, com pouca força, né, de sensibilidade. Depois tem um período que a gente chama o período clássico, onde as figuras são, sobretudo, de jovens, né, jovens fortes, vigorosos, etc, né? Era o período da arte grega, da exaltação da juventude, da beleza, né, da eternidade, etc, né? E depois a arte grega ela teve uma decadência depois de Alexandre Magno, chamado período helenístico, período helenista, onde a arte já começa a plasmar outros elementos, né? Por exemplo, começam a retratar idosos, crianças, né? Cenas de morte, de dor, né, de cenas de violência, vai passando por um período de degradação da arte grega, né? Aqui, esse artista cristão,
conhecia muito bem a arte grega, os estilos, e ele reproduz uma arte cristã nos moldes, no padrão daquela arte clássica, do período clássico realmente, né? Onde se acentuava pois a eternidade, a beleza, digamos assim, aquela serenidade dos personagens, né? Vocês podem ver, por exemplo, na obra de Michelangelo, A Piedade, né? La Pietà, de Michelangelo. É um período que se espelha também nesse período clássico da arte grega. E você vê, é uma cena dramática, né? Onde Maria tem em braços a seu filho morto, Jesus, né? Mas você olha para o rosto de Maria e vê aquela serenidade, aquela paz, né? Você olha para o rosto de Cristo e também vê essa serenidade, essa paz. Notem que agora, a partir do século IV, a Igreja consegue já manifestar essa paz, essa serenidade, terminadas as perseguições, né? E consegue, por assim dizer, incorporar no seu próprio patrimônio artístico a beleza da arte grega, né? Dos padrões da arte grega. Só que de um modo muito mais elevado, né? Porque agora não é só a beleza pela beleza, não é só a arte pela arte, mas essa arte aqui também catequiza, evangeliza, porque o cristão que via, né, num lugar de sepulcro, lembrando, estamos em um ambiente de túmulos de sepulcro. Quando um cristão vê naquela tumba um Cristo bom pastor, vão lembrar de Duraeurupos, né, daquela figura do bom pastor de Duraeurupos, resgatando Adão e Eva, e portanto resgatando aquele defunto que jaz naquele túmulo. E Cristo é jovem, né? Para ele, Cristo vive numa eterna juventude. Ele é a eternidade. Portanto, aquele que morre em Cristo permanece sempre vivo, sempre jovem, né? Porque ele é o nosso pastor que nos leva à eternidade, né? Então, não somente aqui tem os padrões de beleza clássico, mas supera os padrões de beleza, porque também evangeliza aquela pessoa que vê uma escultura assim num ambiente sepulcral, né? Nenhum dos gregos, jamais um romano, um grego, faria, por exemplo, uma imagem de um pastor assim bela num episódio trágico como é um sepulcro, né? Como é uma região de catacumbas, de sepulcros, né? Um grego, um romano jamais faria isso, porque a morte para eles é algo trágico, é algo nefasto, é algo que a gente tem que evitar a toda custa, mas para um cristão não. A morte é a nossa entrada na vida e, portanto, temos esperança na vida eterna. E, portanto, uma imagem tão bela, tão clássica, tão serena, encaixa muito bem num ambiente até mesmo dramático da morte de sepulcros, né? Porque nós temos a fé cristã, né? A fé na vida eterna. Então vejam aqui como os dois mundos agora começam a se encontrar, né? A beleza clássica do paganismo greco-latino, mas agora num significado novo, renovado, em Cristo Jesus, né? Então, não é que o cristianismo ele rejeita o que há de bom, de belo, de verdadeiro nas culturas. O cristianismo, né, tudo que há de bom, de verdadeiro, de belo nas culturas, né, não somente na cultura greco-latina, mas em todas as outras culturas, elas também têm espaço, né, digamos assim, né, tudo que é verdade, tudo que é bem, tudo que é bondade vem de Deus, né? Deus é o bem, é a verdade, é a beleza por excelência, né? Então aqui, toda essa beleza grega, ela é agora, por assim dizer, batizada, né? Cristianizada na arte, através da arte.
E também, nos primeiros séculos, como eu dizia, né, a arte que nos chegou, cristã antiga, é sobretudo de sarcófagos, de esculturas, porque são as esculturas e a arquitetura, né, as casas, etc., os edifícios, são aqueles que permanecem mais no tempo. Infelizmente, nós temos poucas casas-igrejas, restos de casas-igrejas, né? Tínhamos a de Dura Europos. Em Roma, alguns estudiosos, vendo as escavações debaixo de diversas igrejas, pensam que ali possivelmente poderia ter existido uma casa da igreja, né, etc., embaixo agora, depois das atuais construções de diversas igrejas em Roma, etc., né? Mas a gente não sabe muito bem. Porque também as casas antigas, elas não eram como as de hoje, né? Hoje a gente usa, sobretudo, tijolo para construir uma casa, né? Antigamente, as casas eram construídas, sobretudo, de madeira. Tinha uma parte de pedra, né? Mas a grande parte da casa era tudo edificada em madeira, exceto casas muito ricas mesmo, que tinham grande parte das construções de pedra, né? Mas a maioria era madeira, então as casas também com o tempo se perdem, né? Já a escultura é o que ficou um pouquinho mais, né? E sobretudo esculturas de sarcófagos. Aqui nós vemos um sarcófago do século III, onde nós temos, né, Maria sentada num trono. Isso aqui é interessante, né? Maria, ela sempre tanto lá naquela imagem anterior, vou voltar aqui, se me permitirem, né? Aqui não dá para perceber muito, né? Mas Maria sempre numa posição sentada, né? Uma posição majestosa, né? E Maria aqui como sentada num trono, tendo o menino Jesus no seu colo, e aqui a figura dos 3 reis magos, né, com seus camelos, dromedários, etc., né? E depois continua. Esse aqui é um detalhe de um sarcófago do III século que se encontra hoje no Museu Pio Cristiano de Roma. Então, eles oferecendo ouro, incenso e mirra a Jesus, né? Essa cena da adoração dos magos vai aparecer muito nos sarcófagos, muito mesmo, né? Quase é uma cena frequente, porque nós celebramos na festa dos Reis Magos a Epifania, né? Epifania significa manifestação, é o dia em que Cristo se manifesta ao mundo. É a manifestação de Deus, né? Epifania significa isso, manifestação. Deus se manifesta, uma luz se manifesta ao mundo, se mostra ao mundo, né? E é interessante também um detalhe, aqui não dá para perceber muito bem, mas é característico que os Reis Magos sempre pintam, né, ou esculpem os Reis Magos, o primeiro um pouquinho mais um ancião, um velhinho, depois um adulto, e depois o terceiro rei, um jovenzinho atrás, né? É característico e depois se torna quase um padrão na arte até os dias de hoje, né? Quando um artista realmente ele estudou as obras de arte, né, e a história da arte, quando um artista ele pinta os Reis Magos, por exemplo, sempre o primeiro é um mais velho, depois um adulto e depois um jovenzinho, né? Para dizer que Cristo é o rei de todas as idades, de todos os tempos e de todos os lugares, né? Porque esses magos eles vêm de uma região longínqua, não são do povo de Israel. Por isso aqui eles têm esse chapéu, uma espécie de chapéu persa, né? Típico dos persas, usavam esse tipo de chapéu naquela época, nos primeiros séculos, né? Com vestimentas também típicas do Império Persa. Então Jesus, que é o rei de todos os tempos e de todos os lugares. Vejam aqui esse universalismo
de Cristo. Então, os cristãos entendiam, pelo menos esse artista, essa comunidade que estava ali, entendia que Cristo, ele é o Senhor, né, de todas as idades e de todos os lugares. E, portanto, os magos vêm do Oriente para adorar esse menino. Né? Aqui também é outro sarcófago, né, outra escultura em baixo relevo. Aqui nós vemos a adoração dos magos, né, os 3 magos do Oriente. Depois a gente vê a cena do Natal, né, Jesus na manjedoura e os animaizinhos ali aquecendo Jesus, né, com seu alento, né, e um pastor. Né, nós lembramos no Evangelho de Lucas, os pastores que guardavam o rebanho recebem a mensagem do anjo. E depois aqui Maria, outra vez sentada, uma espécie de trono, olhando para trás. Né? É interessante aqui, uma curiosidade artística, nunca nessas pinturas ou esculturas dos 3, 4 primeiros séculos, do Natal ou da Epifania, vocês vão encontrar São José. Né? Fala, mas por quê? Será que o artista esqueceu de colocar São José? Né? Não esqueceu de São José. É que existe um texto do século II chamado o Proto-Evangelho de Tiago. Né? É um texto apócrifo, não é um texto bíblico, mas é um texto muito bom, não tem nele assim nada errado, né? Nada contra a fé, simplesmente tem histórias muito fantásticas, né? Muito miraculosas, etc. Mas esse texto, ele traz ali uma antiga tradição cristã que no momento do nascimento de Jesus não havia ninguém presente, né? Porque o que aconteceu nessa história, conta aí o proto-evangelho de Tiago, que Maria começou a sentir, né, digamos assim, que estava prestes a dar à luz. Né? E José começou ali a ficar desesperado. Então o que ele foi? Ele saiu dali daquelas grutas, né, daquele estábulo onde eles estavam. José saiu daquele estábulo, daquela gruta, e foi procurar uma parteira no povoado, alguém que pudesse ajudar Maria a dar à luz. Né? Só que Maria dá à luz, enquanto São José estava fora procurando a parteira. Depois a parteira chega e o menino Jesus já havia nascido. Né? Então é uma tradição antiga cristã que o momento do nascimento de Jesus não foi conhecido por ninguém. Né? Santo Inácio de Antioquia, numa das suas cartas, ele fala que 3 mistérios foram ocultos ao príncipe deste mundo. Né? O parto da Virgem, o nascimento e... desculpe, acho que era, agora tô confundindo, não estou lembrando, mas um deles é o parto da Virgem, acho que depois o nascimento e a morte do Senhor. Né? 3 mistérios de Santo Inácio de Antioquia, estrondosos, que se realizaram no silêncio de Deus. Né? Então, que só Deus, né, conheceu o momento do nascimento de Jesus, né, que foi um nascimento milagroso, porque foi um nascimento, né, sem dor, sem violar a integridade virginal de Maria. Né. E depois também, nesse mesmo texto, se fala, né, do profeta Isaías, que os animais iam reconhecer o seu Senhor. Então, uma antiga tradição também coloca nos evangelhos, não fala nada, né, do boi, da vaca, não fala, mas uma antiga tradição coloca também os animaizinhos ali. Né? Se ele nasceu num estábulo, se ele estava numa manjedoura, é muito provável que sim, havia animais ali perto. Né? Sobretudo para aquecer Jesus do frio. Né? Frio da noite, naquele ambiente da Palestina, pois é um frio muito intenso. Né? A noite fria, pois os animais serviam também para
aquecer, né, com a presença dos animais. No século IV também nós vamos encontrar esse sarcófago de uma beleza sem igual, né? O chamado sarcófago dogmático, porque é uma grande catequese do começo ao fim, né? Então aqui nós temos a tampa do sarcófago, aqui uma das laterais, né? Aqui a gente vê os defuntos que estavam enterrados naquele sarcófago, não sabemos o nome. Aqui está o varão e aqui está a sua mulher, né? Que eram cristãos, sobretudo, com muita probabilidade eram cristãos de classe alta, né? Para poder fazer um sarcófago desse tipo aqui, né? Então está o medalhão no centro, com os dois defuntos no centro, e é toda uma catequese, mas é uma catequese de uma alta teologia, e onde vai ter várias representações de Cristo. Começando aqui da esquerda, chama muito a atenção dos estudiosos essas três figuras que vocês estão vendo aqui, pelo menos eu vejo aqui no meu canto esquerdo, eu estou sinalizando aqui com um laser, né? Que é uma representação da Santíssima Trindade. Nós temos Deus Pai, um pouquinho mais ancião, né? Depois nós temos Deus Filho sentado, ensinando e com a mão, com um gesto de ensino. E depois o Deus Espírito Santo colocando a mão sobre essa mulher aqui, que ela sai da costela, né, desse outro homem aqui que está dormindo, que é Adão, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, né? O artista, que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, cria o homem e a mulher, né? E o Espírito Santo está olhando, né, para Cristo. Cristo está tocando no ombro do Espírito Santo, e aqui Deus Pai está como que tocando no ombro de Deus Filho. Ou seja, estão unidos, uma só realidade, mas em três pessoas distintas. E é toda a Trindade que cria o homem e a mulher, né? Aqui Adão está lá dormindo, ele cai num sono profundo, e enquanto Adão dormia, Deus tira, né, da costela de Adão, faz a mulher, né? Segundo o relato de Gênesis. E depois aqui, outro relato, está Adão, está Eva, né? E Cristo, jovem, outra vez, né, a beleza da juventude clássica, tirando Adão e Eva da região da morte, né? E depois tem muitas outras cenas bíblicas, né? Outra vez a adoração dos magos, né? Maria sentada no trono com o menino, os reis magos. Depois cenas bíblicas, por exemplo, de curas, Daniel na cova dos leões, né? Essa cena de Daniel na cova dos leões também é símbolo da ressurreição de Cristo, que ele surge do sepulcro, né? Então, vejam a beleza das personagens, né? A beleza, digamos assim, até a alegria. Você pode ver o rosto das personagens com muita serenidade, até uma alegria interior que sai da cena, sai das personagens. E notem, repito, isso daqui é propriamente cristão, porque está num contexto de morte, num contexto trágico, né? Quando vocês leem as lápides pagãs, né, tem coleções até mesmo de textos com as escritas de sepulcros pagãos. É triste, né? Dá uma tristeza, né? Porque são sempre mensagens tristes, de adeus, de partida, de acabou-se, né? Um sepulcro cristão não é assim. Aí existe vida, existe diálogo, né? Estão conversando entre eles, estão discutindo, estão com o rosto em paz, né? Em alegria, porque tudo
tudo recebe sentido novo em Cristo Jesus, né? Aqui eu quero enfatizar essa cena aqui do canto, né? Da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse sarcófago também se encontra em Roma, no Museu Pio Cristão, né? Que é um museu lá do Vaticano. Tem uma parte dedicada à arte cristã dos museus vaticanos, que é o chamado Museu Pio Cristão, né? É interessante que esse sarcófago aqui, ele, a maioria dos estudiosos colocam ele na metade do século IV. E é um tempo que Santo Atanásio, né, Atanásio de Alexandria, esteve exilado em Roma, né? E Atanásio é o grande defensor da divindade de Cristo. Atanásio é o grande campeão da fé de Nicéia, né? E Atanásio foi que defendeu que Pai, Filho e Espírito Santo são uma só realidade, né? Em três pessoas distintas, mas uma só realidade. Portanto, o Filho também é Deus, né? Os arianos diziam que Cristo era inferior ao Pai, não era igual ao Pai, né? Ele era parecido, mas não era igual, ele era inferior, né? E Atanásio é o grande defensor da divindade do Verbo, né? Da divindade de Cristo. Então, alguns estudiosos até mesmo dizem que essa obra de arte aqui tem também influências, né, da teologia de Atanásio de Alexandria, que estava em Roma por aquelas datas, né? Estava exilado ali no seu primeiro exílio. Atanásio foi para Roma, né? Então é bem provável que seja assim. Aqui tem outro sarcófago também, porque a resolução não é boa, mas é o sarcófago de Júnio Basso, também do século IV, com cenas também bíblicas, né? Por exemplo, Jesus sendo entregue a Pilatos, né? Jesus jovem entre os doutores da lei, né? Todas essas cenas, Adão e Eva aqui embaixo, né? Sendo expulsos do paraíso, etc., né? Várias cenas evangélicas. E vejam a arte, né? As colunas, né, os capitéis das colunas, as traves, como se fosse realmente um templo, os detalhes arquitetônicos. Na verdade, é uma obra belíssima, né? Sendo, digamos assim, algo tão triste como é o sepulcro, a morte de alguém, né? Bom, depois nós veremos também ao longo desse nosso curso, veremos também o século IV e o tema da crise ariana, né? Aqui, o período bizantino, depois, né, com a queda do Império Romano do Ocidente no século V, praticamente Bizâncio, né, ou seja, Constantinopla, ele vai tendo o papel principal no império que ainda estava em pé, né? E a arte bizantina, pois é uma arte muito majestosa, né? É uma arte imperial e, portanto, ali Cristo é visto como o rei do universo, como imperador muitas vezes, né? Pintado com toda a glória, com todo o poder. Então vejam como a arte cristã vai acompanhando também os tempos, né? De uma arte de um período de perseguição, né? Onde era tudo fundado na esperança, na vida eterna, na glória, na fé em Cristo, que é o bom pastor, que nos cura, que nos salva, né? Depois vai passando por um período de liberdade, onde se expressa com aquela beleza, com aquela juventude. Agora vai para uma época gloriosa, onde o cristianismo triunfa no império, né? O império que antes perseguia, agora o império propaga e defende o cristianismo, né?
não sem muitas dificuldades e muitos contratempos, né? Uma dessas dificuldades é justamente o arianismo, que negava a divindade de Cristo, né? Na Itália, Bizâncio tinha uma capital, né? Ou seja, depois, na finais já do século IV, a capital do Império Romano do Ocidente já não estava mais em Roma, né? Tinha se transferido para Milão. Depois, no século V, tinha se transferido para Ravenna, né? Ravenna é uma cidade do litoral da Itália, litoral norte da Itália, do Adriático, né? Do mar Adriático ali, né? Assim, olhando já para a Grécia, para aquela região ali. E Ravenna foi capital do Império por bastante séculos, né? Aqui nós temos esse mosaico do século V. Uma característica também da arte bizantina é o uso dos mosaicos, né? Mosaicos são essas pedrinhas que o artista vai colocando até formar uma figura, vai formando essa beleza, né? E notem aqui, é um mosaico de uma igreja ariana, não de uma igreja católica, mas de uma igreja ariana. Portanto, os arianos acreditavam que Jesus era inferior ao Pai, né? Mas vejam a beleza da cena, né? Tem aqui os apóstolos ao redor, né? Estão ali com as suas coroas, né? Na cabeça, de glória. Depois está São João Batista, vestido com peles de camelo, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, e Jesus, também jovem, ali nas águas do Jordão, totalmente nu, né? Nas águas do Jordão. Alguns estudiosos dizem, porque normalmente os católicos, vamos dizer assim, né, não pintavam Jesus totalmente nu, né? Raras exceções, né? Alguns estudiosos dizem que, visto que aqui era um batistério ariano, não era católico, e os arianos enfatizavam a humanidade de Jesus, provavelmente, né, o fato de pintar Jesus totalmente nu significa que ele é homem, né? Não é Deus como o Pai, né? Não é plenamente Deus, ele é meramente homem. Então, para enfatizar a humanidade, claro que é um homem que depois recebeu o Espírito Santo, etc., né? Mas para os arianos, Cristo não é igual ao Pai, né? Essa foi a heresia dos arianos, e a gente vai estudar, vai ver um pouquinho mais adiante no nosso curso. Mas vejam, a fé, ou seja, né, uma fé herética, como ela se reproduz aqui, com a arte, com a beleza, né? E aqui, também em Ravenna, do mesmo período do século V, eu mostro para vocês, sobre essa figura aqui, é uma representação do rio Jordão, né? Não é Deus Pai, nada disso, é uma representação do rio, né? Uma personificação do rio Jordão, né? A mesma coisa aqui, tem uma personificação do rio Jordão, está o nome aqui, Jordan, né? O rio, e está o Espírito Santo, né? Na pomba, João Batista e Cristo sendo batizado, né? E esse batistério é da igreja católica do mesmo período, né? Não da igreja ariana, mas da igreja católica ali, né? E já a gente nota, né, essa mesma fé já em Cristo Senhor, né? Através, claro, aí uma obra de arte. O que eu quero enfatizar aqui, tanto nessa obra belíssima, né, de Ravenna, do batistério ariano, como desse batistério neoniano, ou seja, o batistério da igreja dos católicos ali, né? A glória é uma arte gloriosa, é uma arte, digamos assim, triunfante, que dá toda a glória a Deus, né? Busca
glorificar a Deus, até mesmo na beleza, é um esplendor, né? É uma arte esplêndida, típica do período imperial, né? E, finalmente, para a gente quase chegar à conclusão, né, desse primeiro nosso encontro, essa imagem com a qual nós começamos do Cristo Pantocrátor de Santa Sofia em Istambul, que também é do período bizantino, né? O Pantocrátor em grego significa o Todo-Poderoso, né, o Onipotente. E aqui nós vemos essa figura belíssima, né, tão chamativa, do Cristo Pantocrátor. Notem, né, a majestade de Cristo, mas ao mesmo tempo aquele elemento que nós já falávamos da serenidade, né, transmite uma serenidade, uma paz, e também transmite uma grande realeza, né? Cristo como Senhor da história. A partir da arte bizantina, nós vemos Cristo como Senhor da história. Que pena que eu não trouxe aqui, deveria ter trazido, acho que acabei esquecendo. Quem sabe para a próxima aula eu coloco. Um mosaico que está na igreja de Santa Pudenciana em Roma, que é um mosaico também do ano, é um mosaico datado. Ele tem data do ano 414, 415, né? Portanto, um mosaico muito antigo, onde mostra Cristo também em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, e ele vestido com as vestes imperiais, né? Cristo como imperador. E os apóstolos ao redor de Cristo vestidos como senadores, né? Com a toga de um senador romano, né? E em cima, naquela pintura desse mosaico, né? Da igreja de Santa Pudenciana em Roma, nós vemos a Jerusalém Celeste descendo do céu, né? Então, o artista quer enfatizar toda essa glória, todo esse esplendor de Cristo, porque Cristo é verdadeiramente Deus, né? Havia triunfado a fé de Nicéia, havia triunfado a fé na divindade de Cristo e, portanto, a arte bizantina vai enfatizar muito essa glória, esse esplendor de Cristo, mas sem perder também essa serenidade, né? Portanto, aqui quero colocar algumas observações conclusivas, né? Poderíamos, sobretudo a partir do século IV, né, a arte cristã ela é muito mais numerosa, seria muito longa e não é o objetivo desse nosso curso. O objetivo, sobretudo, é estudar a cristologia nos padres, né? E uma primeira observação é que a cristologia da arte paleocristã se baseia no evento da encarnação do Verbo e na sua manifestação, ou seja, na sua epifania. Então, vocês vão se lembrar cenas como a profecia de Balaão, né, apontando a Cristo, a encarnação, a futura encarnação. Cenas como a adoração dos magos, que se repete uma e outra vez, no sarcófago sobretudo, né, mas também algumas pinturas de algumas catacumbas, né, a adoração dos magos. O Natal, ou seja, olha tantos elementos de cristologia que eu gostaria que vocês colocassem a atenção e colocassem em evidência. O Verbo se fez carne, né? Nasceu-nos um menino. Deus veio habitar no meio de nós e se manifesta na sua carne, na sua realeza, na sua divindade. Então, em todas essas obras de arte, nós vemos o tema da encarnação do Verbo. É um tema muito presente já nas cartas de Inácio de Antioquia, né? Inácio de Antioquia, ele é martirizado por volta do ano 107, ou seja, muito perto, né, dos evangelhos, muito perto dos apóstolos, né?
Inácio de Antioquia, ele é sucessor de Pedro em Antioquia, na Síria, né? Ele sendo o segundo sucessor, né? Alguns dizem que depois que Pedro saiu, houve, né, o bispo que sucedeu a Pedro em Antioquia, e depois Inácio, né, em Antioquia, martirizado no ano 107. Ele vai enfatizar muito a verdadeira encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne verdadeiramente, né? Não é um fantasma, como pensam os hereges docetistas, né? Depois falaremos sobre o docetismo, ou como falarão depois os gnósticos, né? Que é uma espécie de espírito que desceu até nós. Não, o Verbo se fez carne verdadeiramente e se manifestou em Belém. Então, a verdadeira encarnação do Verbo. Depois, outro elemento que sobressai nessas obras artísticas são as cenas do bom pastor e do peixe, que nos reconduzem ao tema soteriológico, ou seja, o tema da salvação. Cristo é o Salvador, é o bom pastor que vai buscar a ovelha perdida. Cristo é esse peixe, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, né? E, portanto, ele é o pescador que nos tira do mar do mundo e nos coloca na barca da salvação, nos coloca na barca da igreja. E nós renascemos justamente nas águas, somos peixes na água do batismo. Renascemos para a vida nova na água do batismo. Então notem aqui um elemento também de soteriologia. Cristo é o Salvador. É Ele o único Salvador, né? Em terceiro lugar, um elemento que também sobressai das obras de arte que nós vimos até agora é o contexto batismal e catequético. Por exemplo, no sarcófago dogmático, na hemorroísa, né, no paralítico, mas eu diria em todas as obras de artes aí que nós vimos, né, lá em Dura Europos, no batistério de Dura Europos, né, o bom pastor, as cenas, né, de Pedro, vocês vão se lembrar, né, dessas cenas. Todas elas estão num contexto batismal, num contexto ritual, litúrgico e também catequético, né? A arte cristã, ela surge também assim. Eu diria, é uma arte também que é muito inclusiva, né, desde esse ponto de vista. Porque aquele que não pode ler a Bíblia, né, porque não sabe ler, pelo menos vê a Bíblia escrita ali, né, nas paredes da casa, que seria depois quando surgem as igrejas, né, nas paredes da igreja, ele consegue ler a Sagrada Escritura ali, né, e lê de uma forma viva, de uma forma convincente, de uma forma que toca a existência dele, né? Hoje em dia, às vezes a gente entra nas nossas igrejas, infelizmente, vê uma obra de arte, uma pintura, e a gente fala, o que é isso? Né? Essas obras de artes antigas, o fiel que via aquilo, que era catequizado com aquela figura, é algo que fica impregnado, né, no seu coração, na sua mente, na sua espiritualidade, né? Começa a fazer parte do seu contexto de fé, né? Então são obras muito, eu diria, muito eficazes na comunicação, comunicam com eficácia, né? Hoje em dia, a arte em geral, não só a arte cristã, né, mas a arte em geral, você tem que adivinhar o que o artista quis dizer, né? Você fala, caramba, o que ele quis dizer? Não é eficaz, não comunica com eficácia, né? A arte cristã antiga comunica com eficácia. A pessoa vê aquela cena, se ela é catequizada baseada naquela cena, naquela pintura, pois ela fica com aquele conteúdo de fé. Faz parte já do seu contexto, né?
E depois também um elemento, sobretudo a partir do século V, na arte bizantina, se caracteriza por essa hieraticidade, né? Pessoas em posturas muito hieráticas, né? Hieros no grego significa sacro, sagrado, né? Então posturas assim eretas, hieráticas, né? Rígidas inclusive muitas vezes, mas é uma rigidez cheia de majestade, né? De atemporalidade. Parece que as figuras olham sobretudo para a eternidade, não para o tempo, né? E também um certo misticismo das figuras, né? Basta olhar, por exemplo, essa cena aqui de Cristo. A gente vê além da majestade, um sentido místico, né? Profundo das cenas. Isso é muito característico do período bizantino, da arte bizantina. E depois também, lembrando que a arte bizantina usa muito os mosaicos, né? A pintura em mosaicos. Bem, então, eu acho que para a aula de hoje seria isso que eu gostaria de apresentar. É uma grande introdução, já no tema de Jesus no período patrístico, mas entrando na fé do povo através da arte, né? No nosso próximo encontro da próxima semana, já entraremos de cheio no estudo da cristologia dos padres pré-nicenos. Aí eu vou fazer alguma introdução, um pouquinho para ambientar e falar um pouquinho também da patrística em geral, antes de entrar também na cristologia.